Vamos lá, pessoal. A aula de hoje é Revolução Industrial. Revolução é a palavra que significa um processo de transformação, de mudança, ou seja, algo que acontecia antes, agora acontece de forma diferente. Beleza? Vai ficar bem facinho para vocês. Se nós estamos falando de Revolução Industrial, nós estamos falando do quê? Nós estamos falando de um processo de mudança na produção, na economia, ou seja, vai deixar de ser energia física, ou seja, deixar de ser a energia do ser humano e dos animais para a utilização da energia mecânica, beleza? Isso vai ser revolução industrial. É um processo de transformação, de mudança da energia física para a energia mecânica na produção, ok? Beleza. A Revolução Industrial ela vai ser no início, ela vai ser no século XVIII, beleza? E o seu país de origem vai ser a Inglaterra, um país europeu, ok? As matérias-primas essenciais para a Revolução Industrial vai ser o ferro e o carvão. O ferro, logicamente, para fazer as máquinas, a máquina a vapor, e o carvão para ele gerar a energia da máquina a vapor, porque a máquina a vapor ela necessita de o calor que vinha do carvão, da água que se transformava em vapor e que gerava a máquina, fazia a máquina funcionar. Quais que foram as causas? As causas foi que na Inglaterra tinha acontecido a Revolução Burguesa, a Revolução Gloriosa. E os burgueses, eles são justamente aqueles que detinham os meios de produção, tinham o capital comercial e eles tinham dinheiro para investir nessas indústrias nascentes, nessas máquinas. A ética protestante, a reforma do calvinismo vai fortalecer o capitalismo. A ética protestante era o pensamento, né, protestante, nós podemos entender aqui no Brasil como as religiões evangélicas, como o calvinismo, que pregavam o quê? Que pregavam a prosperidade, o aumento do lucro. Para vocês terem uma ideia, naquela época a Igreja Católica ela era contra a cobrança de juros. Já o calvinismo não. O calvinismo pregava que aquela pessoa, quanto mais trabalhasse, quanto mais investisse, quanto mais empreendesse, melhor seria, né? Que o reino dos céus era daqueles que trabalhassem, né? Lembra daquela frase, Deus ajuda quem cedo madruga? Então, com certeza já ouviu a sua avó, alguém falou isso para você, beleza? Vai ser também a criação do Banco da Inglaterra, que vai fornecer crédito para que esses burgueses pudessem criar, aumentar suas fábricas. A colonização da América vai gerar muitos recursos para os países europeus, principalmente a Inglaterra, que tinha nos seus piratas, nos seus corsários, aquelas pessoas que roubavam navios de nações e outras nações inimigas da Inglaterra, levavam todas essas riquezas para o país inglês. E isso vai ajudar uma acumulação de capital, acumulação de dinheiro na Inglaterra. Outro princípio importante, uma causa, vai ser os cercamentos, os enclosures. O cercamento é justamente isso, construir cercas. Vale lembrar que na Inglaterra existia também, era um país aristocrático, que tinha várias pessoas trabalhando no campo. Só que para a produção de tecidos precisava-se da lã das ovelhas. Então, muitos burgueses e aristocratas começaram a cercar as suas propriedades, expulsando os camponeses de lá e começaram a criar ovelhas para ter a matéria-prima, para ter a lã, para fazer os tecidos, para fazer as roupas. Tem que lembrar que a Revolução Industrial, as primeiras indústrias eram indústrias de tecidos, de roupas, beleza? A posição da Inglaterra também foi muito favorável. A vitória que ela teve sobre a França durante a Guerra dos Sete Anos vai trazer ela uma superioridade em relação à França. A França vai estar passando por diversos problemas. E na Inglaterra tinha uma grande abundância de ferro, carvão e lã. E que era o principal na indústria. O ferro para fazer a máquina, o carvão para gerar o calor, para gerar o vapor, e a lã, que era a matéria-prima em si, que ia fazer os tecidos. E os Estados Unidos, que era a principal, que era uma das importantes colônias inglesas, vai ser uma colônia que vai ser grande produtora de algodão, principalmente no sul dos Estados Unidos. E vale lembrar também que foi o estágio mais avançado da manufatura, que eram pequenas oficinas produzindo com teares,
tecidos, isso vai gerar, em inglês, vai gerar a visão de fazer grandes fábricas, grandes divisões do trabalho para aí sim gerar as indústrias, ou seja, começou com manufaturas, com pessoas trabalhando em oficinas, com a divisão do trabalho, né, com pouca divisão do trabalho, não é algo assim primordial, o princípio ainda, mas isso vai levar as ideias, isso vai levar os burgueses a pensarem em algo amplo, algo maior, como uma indústria. A máquina de vapor ela foi inventada por Thomas Newcomen e aperfeiçoada por James Watt. Tá? Essas máquinas a vapor funcionam da seguinte forma, como falei para vocês. O carvão ele esquenta a água ela é pressurizada, ela passa por um pistão, ela aciona esse pistão ou essa engrenagem e faz todo o mecanismo girar. Ou seja, para a máquina de vapor funcionar, ela vai precisar de carvão, de calor e água. Com a invenção da máquina de fiar, que máquina de fiar, pessoal? É a máquina que faz o tecido, que tira a lã e da lã faz a linha, tá? E isso vai ser o grande estopim da Revolução Industrial. Vale lembrar aqui também que uma máquina a vapor vai ter as primeiras locomotivas, os primeiros trens. Pensa bem, o que antes demorava-se muito tempo para fazer um transporte por cavalo, com carroças, agora vai ter apenas uma máquina puxando toneladas de matérias-primas, toneladas de mercadorias até as pessoas, as informações, as cartas, tudo agora vai ser muito mais próximo. Vocês não fazem ideia de como isso foi importante. As mensagens chegando muito mais rápido que até então, ou seja, o mundo vai começar a encurtar sua distância. Nós podemos dizer muito bem que essa foi a primeira etapa para o mundo globalizado, para um mundo mais ligado entre si. As cidades da Inglaterra, onde começaram a tiver essa industrialização, elas começaram a receber esses camponeses, as pessoas que trabalhavam no campo, que foram expulsas de onde moravam pelos cercamentos para a criação de ovelhas, eles vão estar desempregados, eles não vão ter onde trabalhar. Eles vão para a cidade e vão trabalhar nessas indústrias, vão trabalhar nessas fábricas. Essas pessoas que trabalham em fábricas, elas não vão ser mais chamadas de camponeses, e sim vão ser chamados de proletários, que são aquelas pessoas que vendem a sua força de trabalho, que vendem o seu tempo. Todas essas máquinas e indústrias vão funcionar pela energia a vapor, beleza? E as pessoas que trabalhavam nessas fábricas, elas vão ser muito exploradas. Elas vão trabalhar de 12 a 16 horas por dia. Vale lembrar que não tinha leis ainda como 13º, férias, hora extra. Praticamente não existia lei trabalhista nenhuma. As pessoas eram muito exploradas, trabalhavam demais. Com o avanço das máquinas, as pessoas começaram a perder empregos, porque aumentava a revolução industrial, aumentava a produção de máquinas, mas também perdia-se também a qualidade do emprego e a quantidade de empregos. Quanto mais mecanizado o serviço, menos mão de obra era necessário. E essas máquinas, elas funcionavam com carvão. Então pense na quantidade de fuligem que era jogado no meio ambiente. Então várias pessoas passaram a ter problemas respiratórios, os fios ficaram ainda muito mais poluídos, ou seja, a Revolução Industrial ela vai trazer como uma das suas consequências a poluição. E vejam na imagem crianças trabalhando. Vale lembrar que a mulher ela recebia metade do que o homem recebia para fazer o mesmo serviço e a criança recebia um quarto. Ou seja, para o industrial, para o burguês, era até vantajoso muitas vezes contratar uma criança ou uma mulher. Com isso, vão surgir movimentos sociais operários, como o cartismo, como o ludismo, socialismo, anarquismo, que vão ser movimentos que vão questionar essa exploração dos burgueses, que vão questionar esses métodos. O cartismo foi um movimento no qual líderes
de trabalhadores ingleses, eles mandaram uma carta ao Senado exigindo melhores condições de trabalho, exigindo melhores salários, exigindo que os trabalhadores, que os proletariados pudessem chegar ao Congresso. Vai ter outro movimento também chamado o ludismo. O ludismo é um movimento no qual os trabalhadores eles iam nas fábricas quando elas estavam fechadas e quebravam as máquinas. Isso era uma forma de ameaçar os donos, os burgueses, os industriais, para que eles não demitissem ou para que eles dessem melhores salários. Então, o ludismo era um movimento violento que quebravam as máquinas, que tomavam atitudes agressivas em relação à indústria, em relação ao burguês. E o cartismo foi um movimento que escreveu uma carta, enviou para o Congresso, enviou para o Parlamento, para os políticos ingleses, pedindo melhores condições. Com isso, qual que vai ser as consequências da Revolução Industrial? Vai ser o surgimento de novos pensamentos econômicos, vai ser o surgimento do imperialismo, vai ser o surgimento cada vez mais dos países europeus em querer ter novos territórios onde eles pudessem tirar as matérias-primas e onde eles pudessem vender suas mercadorias, onde eles pudessem ter um mercado consumidor.